De acordo com uma pesquisa realizada pela Fiocruz em 2020, 40% da população adulta brasileira relatam ter sentimentos frequentes de tristeza e depressão, e 50% apresentam sensações de ansiedade e nervosismo. Por conta de dados como estes, em 2014 foi criado Janeiro Branco, campanha fundada pelo psicólogo Leonardo Abraão, junto a outros psicólogos de Uberlândia, Minas Gerais. O projeto tem como um dos objetivos levantar discussões sobre saúde mental no início do ano. Para entendermos melhor, receberemos Leonardo Abraão, presidente da campanha. Olá, Leonardo, muito obrigada pela participação. Para começarmos, você poderia nos explicar o que é o projeto e quais os seus objetivos? O Janeiro Branco é uma campanha que virou um movimento, que virou uma filosofia de vida, que virou uma oportunidade para que todos nós paremos um pouco e pensemos nas nossas vidas, aproveitando a virada de ano. Aliás, a palavra janeiro vem da mitologia romana, que era politeísta, e um dos deuses romanos ele era chamado Janus, ou Jano. E Janus era considerado o deus das passagens, o deus das transições, abrindo e fechando ciclos. E o Réveillon é isso, janeiro é isso. Ele fecha ciclos, abre ciclos, ano novo, vida nova. As pessoas param para pensar sobre a vida e a gente está pensando nisso. O Janeiro Branco é convidar as pessoas para pensar como é que está a sua vida, o que você quer manter, não quer na sua vida. O ano passado, como é que foi? Esse ano, quais são os planos, os sonhos? Quais são seus projetos? Como é que você está? Como é que seus sentimentos estão? Suas emoções, seus relacionamentos? Então, é resgatar o caráter terapêutico, reflexivo, introspectivo de janeiro. Parar para pensar como é que está a vida. Sempre na perspectiva de promover reflexões sobre saúde mental. Qual seria o momento ideal para que as pessoas busquem ajuda de psicólogos e psiquiatras? Sempre que as pessoas sentirem necessidade para começo de conversa. Todo ser humano pode recorrer às instituições públicas ou ao mercado privado em busca de ajuda, suporte, de profissionais que possam ajudá-las a lidar com suas dificuldades. Agora, às vezes as pessoas pensam, tá, existe algum sinal, algum sintoma, algum indicativo de que, mesmo que eu não queira, eu deveria procurar, né, ajuda profissional, um assistente social, um enfermeiro, um médico, um psicólogo, um psiquiatra? Sim. Eu costumo dizer que quando a gente para de funcionar bem, quando a gente não está legal, não está dando conta de fazer o que antes dava conta, quando a gente passa a ficar disfuncional. Dormia bem, não dorme mais. Comia bem, não come mais. Falava bem, não fala mais. Pensava bem, não pensa mais. Trabalhava bem, não trabalha mais. Estudava bem, não estuda mais. Quando a coisa começa a sair da média do que a gente se conhece, ou do que as outras pessoas nos conhecem. Às vezes a gente não está conseguindo dar as respostas que a vida exige. Uma das formas de entender saúde mental é estar bem consigo, com os outros, ser produtivo e dar conta de lidar com as questões internas e externas, nossos sentimentos, ou seja, o lado de dentro, e o trabalho, a política, o trânsito, as coisas de fora. Quando a gente não está dando conta de estar na média do funcionamento, então tem alguma coisa errada. Se a gente não está dando conta de dar respostas, operar, né, funcionar direitinho no trabalho, em casa, no trânsito, na política, na vida social, na vida conjugal, na igreja, na religião, se a gente não está dando mais conta de lidar com tudo isso, perdemos o controle sobre o sono, dormindo de mais ou de menos, perdemos o controle, a normalidade em relação ao padrão alimentar, passamos a comer de mais ou de menos, perdemos o controle sobre as nossas reações, passamos a ficar agressivos ou apáticos. Agressivos demais, reativos demais, impulsivos demais, ou apáticos, desinteressados, desanimados. Tá vendo que quando foge, né, de uma certa harmonia, uma certa média, vale a pena procurar ajuda. Primeiro conversar consigo, talvez conversar com quem está perto, familiar, alguém de confiança, um patrão, um colega de trabalho. Se isso não resolver, ir atrás de ajuda profissional. Este é um trabalho multidisciplinar? Olha, a melhor dupla é psiquiatria e psicologia, psiquiatra e psicólogo juntos. Existem muitos estudos que mostram que quando trabalham junto, o negócio vai mais para frente, o negócio rola mais, né? Evolui melhor, né? Há uma certa
troca de informações, porque apesar de haver pontos de contato entre a psiquiatria e a psicologia não se confundem, né? E a psicologia a gente pode falar até no plural, as psicologias. Tem pontos de contato? Tem. Tem interseção? Tem, mas não se confundem. São áreas, são técnicas, são conhecimentos, são ciências, são histórias, processos, ideologias, objetivos diferentes, mas tem muito ponto de contato. Quando esses dois se encontram no ponto de contato, vale a pena demais um psiquiatra ter um bom psicólogo ou uma boa psicóloga para chamar de seu, de sua, né, de companhia profissional, e o inverso também é verdadeiro. Um bom psicólogo, uma boa psicóloga, tem um bom psiquiatra, uma boa psiquiatra, para chamar de parceiro e trocar ideias quando é necessário. Uma questão que vem ganhando destaque nos últimos anos é a psicofobia. Você poderia nos explicar brevemente o que é esse termo? Fobia, né? A aversão a quem tem uma condição psicológica diferente. Agora, é interessante, né? Porque todo mundo tem uma condição psicológica diferente, de todo mundo, né? Os seres humanos são infinitos particulares, são universos particulares, são psicologias particulares e distintas. Não tem nenhum ser humano igual a outro, não tem pensamento igual, comportamento igual. Nós somos naturalmente, necessariamente diferentes uns dos outros em vários aspectos, enquanto entidades psicológicas e psicodinâmicas. A psicofobia é quando você tem uma aversão, um medo, né? Preconceito, tabus, né? Resistências, desconhecimentos, ignorâncias em relação à condição psicológica do outro. Normalmente, a psicofobia é mais explícita. Comumente nós vemos comportamentos psicofóbicos de pessoas que têm dificuldade de lidar com quem tem transtorno mental. Aí vem os preconceitos, vem os tabus. A gente precisa vencer isso. Primeiro, porque eu já disse, todo mundo é diferente de todo mundo. Segundo, que o conceito de normal é uma coisa muito relativa. O que é ser normal? O que é ser normal? Né? Dentro de uma sociedade plural, dentro de uma sociedade diversa. Quem pode dizer isso é normal, isso não é normal? E se a gente pegar a humanidade de uma maneira geral, o comportamento de quem mora na cidade é diferente de quem mora no campo. O comportamento das pessoas que vivem em sociedades chamadas civilizadas é diferente de quem vive em sociedades chamadas não civilizadas. Então, quem que vai dizer o que é normal, o que não é normal? E mais, com o passar do tempo, o ser humano é móvel, é fluido, é processual, as coisas mudam, as culturas mudam, as tradições mudam, tudo muda, né? Nós somos uma história ambulante. Então, o que é normal? Numa determinada época, um determinado comportamento não era aceito, hoje é aceito. O que é normal, o que não é? Então, antes da gente sair rotulando pessoas de normais ou anormais, né, e professando ou promovendo preconceitos, é melhor a gente segurar a onda, baixar a bola e falar todo mundo é diferente. Eu sou diferente também de lá para cá, e se a pessoa de lá tiver preconceito comigo? Então, eu não vou fazer com o outro porque eu não quero que o outro faça comigo. Então, a gente tem que buscar a sensatez, né, o equilíbrio, a harmonia, a paz, a comunicação não violenta, o respeito, a consideração, a empatia, a alteridade, e não promover preconceitos que machucam muito. Leonardo, como esse preconceito com transtornos dificulta a procura de ajuda de profissionais? O preconceito, o tabu, a psicofobia geram medo, geram receio, geram vergonha, geram queda de autoestima, gera falta de oportunidade, porque a pessoa fala assim, bom, não vou procurar ajuda porque vão rir de mim, vão me ridicularizar, vou sofrer violências, vou sofrer bullying, por exemplo, não vou procurar ajuda, não vou desabafar. Então, o preconceito, ele sufoca a oportunidade que as pessoas têm, às vezes, de falar sobre elas, de buscar ajuda, por exemplo, né? Tem muita gente que engole o que está vivendo, e engolir faz mal, porque não tem como colocar para fora, porque vai sofrer violência, preconceito, discriminação, bullying, né? Exclusão, etc. Então, o preconceito fecha a porta da ajuda, o preconceito fecha a porta da solidariedade, o preconceito fecha a porta da humanidade. Fecha a porta da humanidade. E, dessa forma, o preconceito é uma porta fechada à humanidade de cada pessoa. E é óbvio que agrava sofrimentos, agrava problemas. O que poderia ser feito para combater esses preconceitos sofridos por pessoas que possuem transtornos mentais? Isso aqui que a gente está fazendo. Falar muito a respeito. Precisamos falar sobre saúde mental, precisamos discutir saúde mental, precisamos criar políticas públicas para a saúde mental, precisamos investir numa cultura da saúde mental, precisamos formar as novas gerações dentro de um contexto da saúde mental. Aí as coisas vão mudando.
Eu não acredito em mudança radical, de cima para baixo, de fora para dentro, imposta. É desse jeito aqui. É campanha, o Janeiro Branco está dando a sua contribuição. A campanha Janeiro Branco, todo ano, dá milhares de entrevistas, faz milhares de palestras, responde a milhares de perguntas, atende a milhares de telefonemas, responde milhões de mensagens. E aos poucos a gente vai contribuindo com o vencimento, né, a superação desses preconceitos, tabus, violências, etc., deixando a nossa marca no mundo. Nós, que estamos vivos neste início do século XXI, ou seja, o momento em que a própria campanha Janeiro Branco nasceu, nós somos uma geração, de certa maneira, privilegiada. A gente está tendo a oportunidade de falar sobre saúde mental como nunca antes na história do mundo. Esse é o nosso papel. Fazer isso, fazendo isso, a gente contribui para um mundo melhor. Afinal de contas, o mundo pede saúde mental. Existem muitas dúvidas em relação ao uso de medicamentos. Alguns pacientes temem a dependência, em outros casos a medicação é prescrita sem a necessidade. Como avaliar a melhor maneira de tratar o transtorno? Estudando muito, apostando na ciência, investindo profundamente na atualização acadêmica, no entendimento dos novos saberes, na produção e na absorção de novos saberes. A humanidade pertence à espécie Homo sapiens sapiens. Nós somos seres do conhecimento, seres da sabedoria, seres da ciência. O conhecimento está sempre em construção. Então é importante nós estarmos nos atualizando, buscando entender o que tem de novidade, o que tem de olhar novo sobre, né, a produção humana também. Com base nisso, e paralelamente à sensatez, né, ao bom senso, à harmonia, ao equilíbrio, paralelamente também a terapia, a própria terapia. Do que eu estou falando? Tem muito profissional que trabalha com a saúde mental que não está com a saúde mental em dia, que não está legal. Tem muito profissional que trabalha com questões sensíveis à saúde mental, mas não está com a própria saúde mental em dia. Isso é um risco, né? A mão que prescreve tem que estar ciente da sua condição ao prescrever. Está em dia? Estou bem comigo? O que eu estou fazendo tem a ver com com o meu equilíbrio ou o meu desequilíbrio? Estou produzindo equilíbrio nas minhas relações profissionais ou será que eu estou agravando desequilíbrios nas minhas relações profissionais? Então, conhecimento científico atualizado, bom senso e sensatez em dia atualizado, terapia, autocuidado, né, em dia atualizado. Eu acho que assim a gente caminha para um ponto de equilíbrio, para um ponto de saúde, inclusive no que diz respeito à prescrição de remédios, etc. E mais, outra coisa, olhar crítico em relação aos interesses da chamada indústria farmacêutica. Olhar crítico. Por quê? Porque uma coisa é o interesse genuíno, outra coisa é o interesse comercial. O interesse comercial nem sempre anda ao lado do interesse genuíno, do interesse sincero, né? Quem trabalha com vendas tem necessidade de vender. Quem trabalha com lucro tem necessidade de vender. Quem trabalha com a produção de serviços, bens e mercadorias tem a necessidade de colocar esses serviços, bens e mercadorias em circulação. Então, a gente tem que ter um olhar crítico em relação a indústrias. Indústrias de cirurgias, indústrias de remédios, indústrias de internações, indústrias, entende? De consultas. Não podemos nos esquecer que nós vivemos em uma sociedade capitalista, precisamos em todos os momentos, ter um olhar crítico em relação a tudo que diz respeito a processos capitalistas. Uma situação recorrente é quando pacientes buscam por ajuda de profissionais e acabam tendo seus sentimentos e transtornos banalizados. Essa atitude dos profissionais está de alguma forma relacionada com a necessidade de se atualizarem sobre pesquisas? Com certeza. Aí eu vejo dois problemas. Primeiro, um problema que afeta a sociedade de ponta a ponta, independente da profissão da pessoa. A ausência de uma cultura da saúde mental. Como nunca existiu uma cultura da saúde mental, conforme a campanha Janeiro Branco está propondo, nós somos praticamente analfabetos em relação a tudo que diz respeito à saúde mental. Somos seres psicológicos vivendo às cegas. Ninguém recebe educação mental, educação emocional, educação sentimental, né? Recebe educação financeira, educação para o trânsito, recebe educação matemática, física, química,
recebe essas educações formais para o mercado de trabalho, para virar um engenheiro, um advogado, um médico, mas ninguém tem uma educação mental e emocional. Então a gente chafurda, a gente vive dentro de uma ausência muito grande de uma cultura da saúde mental. E isso afeta a todos nós. Agora, em especial em relação aos profissionais, há o problema da não atualização. Há o problema da segmentação, da extrema fragmentação do conhecimento, né? Da divisão social do trabalho radical. Cada profissional mergulha só naquele micro-universo do seu conhecimento e esquece que aquilo é só um recorte, é só um pedaço da realidade, né? Sendo que é um retalho de uma colcha imensa chamada condição humana, né? Ser humano. Então, a fragmentação do conhecimento, a extrema divisão do conhecimento, né? A divisão social do trabalho, aliada à zona de conforto, de parar no determinado estágio e não avançar na, na atualização científica, na atualização acadêmica, somando tudo isso, é que vem esses problemas que você citou. Por isso que a campanha Janeiro Branco, eu entendo que ela é como a gente abriu uma janela, né? Tipo, tá entrando um ar novo, convidando as pessoas para pensar sobre tudo o que diz respeito à condição humana, e em especial a condição da saúde mental. Muito obrigada pela presença, Leonardo. Foi um prazer recebê-lo em nosso programa. Ficamos por aqui. Você pode conferir esses e outros programas em nossa página do YouTube. E não deixe de nos acompanhar nas redes sociais no Instagram, @TVUnivá.